Pessoal, a gente já vai iniciar, tá? Tô só ajustando a tela aqui para vocês conseguirem enxergar os cálculos que a gente preparou aqui para vocês, tá bom? Só um minutinho. Pessoal que está aí no Instagram, a gente vai iniciar, tá? E aí no Instagram não tá aparecendo os slides e os cálculos que a gente vai mostrar aqui. Então, se o pessoal puder ir pro Facebook, lá tá acontecendo a live ao vivo também, mesma live, e ela tá sendo transmitida nos dois lugares, tá? Lá no Facebook tá ok, já tá funcionando certinho. E aí eu vou começar aqui para não atrasar muito também, tá bom? Então, eu me chamo Isabelle, eu estou cursando medicina veterinária, sou formada em técnica em agropecuária. O Luiz vai participar hoje comigo, a gente vai falar um pouquinho aí sobre como calcular o custo da arroba produzida na tua propriedade. Boa noite, pessoal. Boa noite, Isabelle. Sou Luiz, então, né, veterinário, sou consultor comercial aqui da Jetboy. E hoje a gente vai falar sobre um indicador, né, como calcular o custo da arroba produzida. É um indicador simples, não é difícil, não é complexo, né, mas ao mesmo tempo pode ser bem útil, né, para ajudar o produtor a se situar, né, em termos aí de comprimento de gado. Legal. Pessoal, vou reforçar uma vez, tá? Vão lá para o Facebook, que lá vocês vão conseguir enxergar as telas que a gente vai compartilhar aqui com vocês certinho. Aqui no Instagram não está aparecendo todas as telas, então se vocês puderem ir lá para o Facebook, lá está acontecendo a live também, e lá está bem certinho para a gente conseguir se comunicar redondinho, né? Probleminhas técnicos. Vamos só esperar todo mundo ir para lá, e aí a gente já começa aqui conversando um pouquinho sobre os conceitos para depois a gente entrar no cálculo. Então vamos lá, acho que deu tempo já. Beleza. Então, pessoal, a gente escolheu uma frase aqui que eu acho que resume bem o que a gente quer falar, né? Que vai exemplificar aqui alguns conceitos, né? E vai ser o nosso ponto de partida aqui. Então, a frase é o seguinte: obter o melhor resultado não é necessariamente vender pelo maior preço ou produzir mais, mas saber calcular os custos de produção do gado é onde está o verdadeiro lucro, né? Então, resumindo, o que isso quer dizer? Que não adianta a gente vender o gado, né, com o valor da arroba mais alto, né, ou produzir mais, né, assim, claro que isso ajuda, né, vai contribuir, mas na verdade a gente tem que olhar para o outro lado, né, que na verdade é o custo, né, o custo de produção. No caso aqui a gente vai falar sobre, né, mais sobre a arroba, né, como custo de produção da arroba, mas assim, no caso da pecuária, né, a gente consegue controlar o preço de venda? Né? Muitas vezes não, né? A gente consegue produzir, né, em alta escala, assim, de uma hora para outra? Também não dá, né? Tudo um processo. O que é mais fácil, né? Então, a gente olhar a porteira para dentro. Então, a gente olhar o custo de produção, né? Quando a gente tem esse dado na mão, quando a gente sabe exatamente, né, quanto está custando para produzir uma arroba, um quilo, uma cabeça, um lote, né? Isso aumenta a nosso poder de tomada de decisão, né? E é isso que a gente vai explicar, né? Uma forma da gente
né, poder um pouco controlar um pouco esse valor de venda, por exemplo, né, o preço da arroba, tem algumas coisas que facilitam, que é no caso aqui, por exemplo, lá, o mercado futuro, né? Tem alguns mecanismos, dentre outros, né, que a gente consegue travar um pouco esse preço, né? A gente consegue garantir o valor da venda vendida, né? Se a gente consegue garantir um pouquinho a nossa margem, né, mesmo que seja, às vezes, um pouco baixa, né, mas sendo positiva, isso é bom para o negócio, né? Mas às vezes é melhor do que especular e às vezes vender por um preço menor, né? Onde a gente vai acabar saindo no prejuízo, né? Porque muitas vezes o produtor não sabe o quanto que realmente gastou para produzir, né? E aí tenta a sorte para vender lá na frente, né? Então, assim, são tudo coisas que a gente tem que levar em consideração na hora de vender o gado, né? Saber o custo. Isso mesmo, Luigi. Um ponto interessante também é que antes da gente conseguir, a gente já entendeu que calcular o custo de produção é importante, e isso não só para a pecuária, né, para qualquer empresa, qualquer negócio, aí é importante a gente entender quanto a gente está gastando para produzir, né? Mas aqui, pensando na pecuária, a gente tem que entender que a gente precisa de alguns dados para conseguir esse cálculo, né? Então, o primeiro ponto aqui que eu queria ressaltar também é que é o nível de controle da propriedade, né? Então, hoje, se você não consegue calcular quanto você está gastando para produzir, muitas outras pontos, né, que você precisava entender para melhorar a produtividade, não vai conseguir. Partindo do ponto, então, que precisa do controle dos dados, da coleta segura desses dados e da análise também, para daí conseguir chegar nesse tipo de resultado, que é o que a gente vai falar aqui hoje sobre o cálculo da produção de arroba, né? Aqui é o porquê que a gente tem que calcular, né? E como que a gente faz isso. Primeiro ponto, como a gente já comentou ali anteriormente, o Luiz falou, a gente precisa entender qual é a lucratividade da propriedade. Então, através desse cálculo, é um dos pontos que a gente consegue entender. Esse cálculo, a gente vai fazer hoje por arroba, tá? Mas o custo de produção você pode fazer por quilo, carcaça, cabeça, o que ficar mais confortável, né? Depende muito da região. Um ponto importante, inclusive, eu estava conversando com um pecuarista essa semana e ele falou que ele queria entender quanto ele gasta para produzir o animal em cada ciclo de produção, né? Quanto eu gasto para produzir o bezerro, quanto eu gasto para produzir animal de recria e de engorda. Por quê? Porque talvez ele entenda que não vale a pena ele seguir os 3 ciclos, né? Talvez se ele focar em um só ou até mudar de ciclo, ele consiga uma produtividade melhor. Isso depende também de região, né? Então, fazendo esse cálculo, você também consegue chegar nesse fator. Também tem a questão de, pode ser a engorda a pasto ou a engorda em confinamento, qual que é o melhor? Faz o cálculo para entender o que você vai gastar menos para produzir o animal. Exatamente, Isa. Tu levantou vários pontos importantes aí, né, no que você falou. Acho que, assim, primeiro ponto ali, lucratividade. Então, às vezes, só de falar isso aí, o produtor já acaba assustando, né? Então, assim, o que a gente percebe, né, ao longo, né, do que a gente vem trabalhando aí? Quanto mais o produtor tiver uma mentalidade, ter uma visão da fazenda como um negócio, né, a gente deixar de ter a fazenda ali como um hobby, como uma coisa que você vai lá todo fim de semana, né, e tá ali só por, às vezes até por diversão ou por uma outra coisa nesse sentido, né, e começa a olhar mais por um lado profissional, né, começa a tecnificar mais, né, a intensificar mais a produção, ver como uma empresa mesmo, né, a tendência é dar mais certo, né, sem dúvida nenhuma a gente percebe isso, né, de forma muito clara, né. Inclusive, saiu uma notícia semana passada, né, na Beef Point, rodou em vários lugares aí, um estudo da Embrapa, né, mostrando que a longo prazo o cenário da pecuária no Brasil é muito positivo, né. A gente vai produzir mais, a gente vai intensificar mais, né, é muito bom. Mas em contrapartida, né, isso é em torno de 10, 20 anos, mais da metade dos produtores, podemos botar aí pelo menos 50% dos produtores vão cair fora, vão sair da atividade. Ou seja, quem não iniciar hoje, né, um processo de melhorar essa coleta de dados, né, começar com o básico, coleta de dados, né, e não acompanhar o que está acontecendo aí, vai cair fora, né, infelizmente vai cair fora da atividade porque não vai sobrar espaço, né, os maiores vão pegar os menores, não, isso aí não vai ter como fugir, né. Exatamente. Segundo ponto que você comentou, pessoal, precisa ser por arroba necessariamente? Não, né?
por exemplo, aqui no Sul, né, a gente fala aqui de Santa Catarina, a gente tem o pessoal trabalha por quilo, né? O pessoal no Pará, em outros estados, também negociam mais por quilo, né? Então, assim, arroba, porque é um negócio mais padrão no Brasil todo, é fácil de você comparar, né, o valor de venda com o custo de produção, então já tem uma base, né, mais fácil você fazer essa comparação, né? Mas eu posso fazer por quilo, quilo de carne, né, tem outras, por lote, por cabeça, pode ser Unidades de medidas, né? em outras unidades também, né? E o último ponto que você falou, né, comparar o ciclo de produção, né? Perfeito. Você consegue, quando você tem os 3 ciclos, né, na mesma fazenda, né, cria, recria e engorda, tu consegue comparar isso tu vai segmentando e compara isso, né, por ciclo, né? Ou às vezes o mesmo, por exemplo, a engorda, você consegue comparar pasto, confinamento, semi-confinamento, né? Vão ter diferentes custos de produção, com certeza, né? E isso aí te dá embasamento para tomar decisão, né? De novo, né? Pode ver que a gente repete a mesma coisa, né? Nesse mesmo webinário, nos outros webinários, assim, colete de dados vai te dar os números na mão. Com os números na mão, vai te dar embasamento para você escolher melhor, vai te guiar, né? Vai te ajudar a tomar as decisões na fazenda. Exatamente. Então, basicamente, né, o porquê de calcular esse custo de produção. A gente consegue entender onde estão os problemas, onde estão os gargalos, tempo de venda, tempo de compra de animais, né, pensando na pecuária, oportunidade de investimento, né, onde e quando investir. E nada mais é do que esse custo de produção, a somatória do que a gente gasta com insumos, do que a gente gasta com serviços, do que a gente gasta com investimento na pecuária, né? Então, entender aí que é esse custo de produção. E que a gente vai falar do cálculo em si, né? A gente deu essa introdução aí, porque tem outras coisas importantes para a gente conseguir chegar no cálculo, que a gente vai falar aqui, inclusive, de alguns dados que vão ser precisos para vocês conseguirem calcular o custo da arroba produzida na propriedade. Isso aí. Então, quando a gente começa a olhar o cálculo, né? Então, assim, o custo da arroba produzida, né? Então, a gente está trabalhando com duas variáveis, basicamente. Uma que é de produção, né? Quantas arrobas a gente está produzindo, né? E o custo disso, ou seja, né? Valor, reais. Quanto que a gente está... Qual que é a despesa total para a gente produzir essas arrobas, tá? Um ponto que a gente tem que considerar, né? Muito importante é o período, né? Então, assim, se eu estou considerando a minha produção no ano civil, por exemplo, de janeiro a dezembro, janeiro a janeiro, né, eu vou ter que usar essa mesma base para o custo, né? Se eu estou analisando em um ano pecuário, por exemplo, de julho a junho, né, eu vou usar essa mesma coisa também para apurar o custo, né? Então, só um detalhe importante que a gente tem que lembrar na hora de calcular, tá? Então, são duas variáveis, produção e valor, tá? A produção, que seria, né, a produção total de arrobas, né, a gente vai partir do início do final, ou seja, estoque final de arrobas menos o estoque inicial, né? E a gente precisa também levar em consideração se a fazenda comprou ou vendeu nesse período, certo? Se eu comprar arrobas, né, vai estar chegando, vai estar entrando mais arrobas na fazenda, mas não sou eu que estou produzindo, né? Então, estou comprando, né? Então, tem que, no caso aqui, eu vou estar subtraindo, né? Para a gente não calcular errado aqui. Seguindo para os custos, que seria o nosso denominador, a gente estava discutindo até antes aqui, assim, a gente pode olhar de diferentes formas para esse custo, né? Depende um pouco da metodologia, às vezes até de termos, né? Para fins didáticos, para a gente entender, né, mais facilmente, a gente vai considerar dois aqui, tá? Custo direto e indireto, que seriam custos fixos e variáveis, né? Mas vai ter variações, assim, quanto mais específico, quanto mais criterioso a gente for ao calcular esse custo, melhor, né? Mais exato, mais real vai representar esse custo que nós vamos estar chegando. Depreciação, investimento, né? Exatamente. Legal. Um ponto importante aqui também que eu vou ressaltar de novo é a questão dos dados. Ó. Então, a gente vai precisar peso e data de entrada, peso e data de saída. Imagina hoje que se você não pesa o animal quando ele chega ou quando ele sai, muito menos tem a data, né, do que isso acontece, é um cálculo que você não vai conseguir fazer, né? E como a gente já falou até aqui, é um fator muito importante para entender várias coisas dentro da propriedade, tá? Então, de novo, controle, dados na mão,
para conseguir fazer esse cálculo aqui também. Uhum. Aqui a aplicação, né? Isso aí. Então, aqui na aplicação, a gente bolou um esquema aqui bem simples, tá? Um exemplo bem fácil da gente entender, tá? Partindo da primeira coluna aqui, ó, a gente segmentou a fazenda nas categorias, né? Então, isso aqui é basicamente o que? Uma evolução de rebanho, tá? De um ano para o outro, né? No caso aqui, 2018, 2019. Então, a gente dividiu aqui em categorias, né? No caso aqui é uma fazenda de ciclo completo, então a gente vai ter desde vaca de cria até os animais da engorda, tá? Segunda coluna, peso em arrobas. Então, assim, a gente precisa também entrar num consenso, saber quanto que pesa cada categoria animal, né? A gente não precisa saber exatamente, a gente está, né, fazendo aqui mais por categoria. Vai ter uma variação de região para região, né? Às vezes de raça, às vezes você pode considerar uma vaca de uma raça pesa mais que outra, enfim. A gente precisa elaborar isso aqui, né? Seria o peso em arroba. Então, a gente vai para os números de animais. Com quanto que a gente começou o ano, né? Dezembro de 2018, quantas cabeças eu comecei o ano e com quantos eu terminei, lá em dezembro de 2019, né? Se eu tenho um número de animais por categoria, se eu tenho quanto pesa cada categoria, então eu tenho o total de arrobas por categoria, né? Que seria as colunas seguintes ali, 2018 e 2019. Eu vou somar todas essas arrobas, né? Para saber o meu total de arrobas do ano, né? Então, 2018, 2019, e eu vou pegar a diferença delas, né? Por categoria e total lá embaixo, né? Então, no caso aqui, teve uma diminuição de 1.786 arrobas de um ano para o outro, tá? Então, lembrando da nossa forma da primeira parte, que é a produção de arrobas, eu preciso pegar o quê? Meu estoque final menos meu estoque inicial, que é a variação de arrobas de um ano para o outro, tá? A gente já achou ali. No caso dessa fazenda, não teve compras de animais, ou seja, não adquiri animais, não comprei nenhum animal ao longo do período, certo? Só tive vendas, que é o que está ali embaixo, ó, 9 mil arrobas, né? Seguindo a fórmula, final menos inicial, mais as vendas, a gente vai chegar no produção de arrobas total, que é aquele quadrinho verde que a gente está vendo ali na esquerda, ó, 7.217 arrobas, tá? Essa é a primeira parte, né? Então, lembra lá, produção dividido pelo custo. Então, produção a gente achou 7.200, tá? Então, podem ver aqui, ó, não é difícil, tá? Basta que tenha uma evolução bem feita, a gente saber exatamente quantos animais começou e iniciou, passa isso para arrobas e a gente vai achar as diferenças, tá? Não necessariamente também precisa de ser por categoria, né? Ou precisa ter evolução de rebanho, mas não precisa ser categorizado. Claro que isso facilita muito o cálculo, né? Como a gente fez aqui. Mas se você tiver quanto começou e quanto iniciou esse teu período que tu quer fazer o cálculo, já basta, né? Exatamente. Então, outra coisa que é bacana a gente anotar aqui, ó, que fazendo isso, né, tendo um ponto de partida básico, que é esse, a gente consegue alcançar outros indicadores importantes, que é mais à direita ali, ó, a gente vai ter as UA, né, que é o quê? Unidade animal por hectare, a tua taxa de lotação, o quanto você está colocando de animais por área na fazenda, né? A gente quer chegar nesse valor e quer acompanhar, e quer aumentar, né? A gente quer intensificar, né? Esse que é sempre o objetivo, a gente produzir mais pela mesma área que a gente está trabalhando, né? Então, a gente vai passar a ter aqui, ó, o A por hectare, né? Ali no quadrinho da esquerda, a gente vai conseguir calcular também taxa de desfrute, produção de arrobas por hectare, né? Indicadores importantes também, né? Que a gente vai abordar isso mais lá para frente, seriam temas para outros encontros, né? Então, tudo partindo disso aqui, ó, coleta de dados simples, né? Básica, mas que vai ajudar bastante a ter uma visão de onde a gente está hoje. E aqui, então, falando da parte dos custos, né? Que é outra variável que a gente tem para esse cálculo. Aqui eu já estou mostrando uma tela dentro da plataforma de gestão, tá? Da Jetbot. Então, o que acontece aqui? É feito o lançamento, normalmente, dos insumos, de contas a pagar e receber, e isso vai gerando os custos operacionais efetivos, né? Aí depende também de nomenclatura, COI, DRE, enfim. Aqui é legal por quê? Porque eu não preciso bater a cabeça para entender qual que foi o custo de produção em um determinado período. Eu vou lá no relatório, seleciono um período de data, e aí ele vai me mostrar quanto eu gastei naquele período para produzir os animais. O legal aqui é que ele não mostra só quanto eu
eu tirei para produzir esses animais, mas ele mostra por categoria e subcategoria. Ou seja, em cada pilar da fazenda, quanto eu gastei, né, para produzir os animais. Como que isso funciona, tá? Vou explicar rapidamente aqui para vocês entenderem só o fluxo das informações. Quando você vai cadastrar um item, você pode selecionar um item que seja de custo rateado, né, que é o custo indireto, onde ele distribui esse custo igualmente entre todos os animais da fazenda, tá? Custos de manutenção, basicamente. Custo de estoque é o nutricional e o sanitário, que é o custo direto, né? Então, cada animal, cada lote vai ter um custo direto e indireto, né? Que é um custo de produção. E tem também o custo apropriado, onde o que você lança não vem para esse relatório aqui, porque você entende que o gado não tem que pagar a conta disso, né? Então, fica só lá na parte financeira. Só para vocês entenderem, né, o fluxo de informações, quando é um custo de estoque, o insumo vai ser cadastrado automaticamente dentro do estoque e vai aparecer no aplicativo Jatibov de campo para o pessoal que faz os manejos dar baixa via manejo nutricional ou sanitário. E aí isso vai sendo apropriado aos animais que eu informei o uso. Certo? Isso aí. Então, assim, né, um relatório desse aqui, ó, né, igual ela falou, então, custos operacionais efetivos, né, o COI, vai variar um pouco de nomenclatura. Lá, Luigi, preciso considerar imposto, preciso considerar isso, aquilo? Depende, né, custo de oportunidade? Depende. Né, como a gente falou, quanto mais minucioso for essa análise, melhor, né, mais apurado vai ser esse custo, né. No caso desse relatório aqui, ó, uma ferramenta simples, né, a gente vai estar alimentando lá o fluxo de caixa, ou seja, contas a pagar, receber, tudo está entrando e saindo, né? Divide lá, coloca as datas, vencimentos, tudo. Se organiza, né, em termos ali de pagamentos e recebimentos. Depois, tira um relatório pronto aqui, ó. Você vai selecionar um período. No caso, a gente pegou desde início do ano, né, janeiro de 2020, e tá aqui pra gente, né? Estratificado por categorias, subcategorias. A gente pode editar, pode adicionar novas categorias, tirar, mexer. Fica a critério de cada um, né? De forma geral, a plataforma é bem simples, ela deixa bem ao critério de quem está utilizando, do pecuarista, a preencher esses lançamentos, né? Igual a Isabelle falou muito bem aqui, então, os tipos de custo, né? Tem coisa que vai dividir para todo gado, vai ter coisa que a gente vai selecionar algum lote específico, ou seja, a gente vai conseguir comparar as diferentes fases do ciclo, né? Quanto custa produzir na parte da cria, quanto custa para produzir uma arroba na recria e na engorda, né? Por causa desses mecanismos aqui que a gente consegue analisar de forma, né, segmentada por ciclo. E por lote também, né? Aqui, ó, então a gente seguindo aqui, uma outra ferramenta que vai bem de encontro que é o que a gente está debatendo hoje aqui, que é o simulador de vendas, né? O que é o simulador de vendas? É quando eu estou prestes a vender um lote, né? Pode ser lá um lote de bezerros, um lote de novilhas de recria ou os animais para engorda lá para o frigorífico, né? Onde a gente vai ter aqui comparações de cenários. Então, a gente vai ver se vale a pena vender hoje, se eu posso vender mês que vem, ou daqui a 60, 90, 100 dias, tá? No caso desse exemplo que a gente pegou, a gente vai ter um lote aqui de 5 animais, tá aqui os dados, né, básicos deles, então, brinco, Só raça, um pouquinho, idade. Luiz, que eu acho que não está compartilhando a tela ali. O pessoal está falando. Ah, Para mim tá. tá normal aqui. Deixa só eu. Aqui tá normal também. Ah, deu certo, pode ir. Então, a gente vai ter ali os dados básicos dos animais, né? Brinco, raça, idade, GMD, ou seja, eu tô pesando meus animais frequente, né? De alguma forma eu tô pesando, né? Eles, então, eu tô adquirindo aqui o ganho médio diário, GMD. E aqui começa a análise financeira. Então, preço de compra. Comprou o animal, comprou um lote, eles vão entrar por um preço, né? Vai ter um peso inicial e um preço inicial, tá? Já nota aqui, ó, que eu tenho diferentes preços de compra, ou seja, eu posso ter comprado esses animais em momentos diferentes, né, de fornecedores diferentes, né, então cada um tem um preço de entrada aqui. Eu vou ter um peso, esse aqui seria o último peso vivo, pode ser que eu pesei, né, seria o peso mais recente, ontem, hoje, qualquer a última pesagem que esse animal teve. Peso líquido, né, então aqui a gente está vendo aqui no quadrinho de cima as condições de hoje, no caso, né, então eu estou assumindo ali um rendimento de carcaça de 54, eu poderia pôr 50, 52. O valor de venda de cada animal, ou seja, a gente escolheu vender aqui a 210, mas eu poderia
escolher qualquer um, escolhe a região, né, o valor da região, 200, né, o preço que for, para a gente chegar no valor final aqui de venda. E na sequência, a coluna custo, que é o principal, né? A gente acaba se baseando no custo desses animais, né? No custo que a gente tem hoje, né? Dali, só um exemplo, tá? Esse aqui é um exemplo que a gente usa, né, nas apresentações e tal. São todos dados hipotéticos, fictícios, só para a gente ilustrar uma situação né, de uma venda aqui. Então, custo de 3 mil. Desse custo aqui é tudo que a gente já viu a gente viu naquele relatório anterior de custo, tudo que foi lançado lá no fluxo de caixa, nos manejos. Então, assim, esse seria o custo total do animal, tá? E o resultado é o quanto que eu iria receber se eu vendesse esses animais nessas condições, né? Então, o resultado ali, né, mais ou menos 500, 600 reais por cabeça, até que a gente chega no resultado final lá embaixo, né? Consequentemente, eu já consigo calcular também aqui a minha margem, tá? Então, já podem notar que a gente começa a ver outros indicadores financeiros aí, né? Não só o custo por arroba. E lá em cima a plataforma resumiu para mim, ó, minha margem e meu custo por arroba, tá? Isso aqui se a gente vendesse hoje, né? Aí você fala assim, ah, Luigi, mas digamos que eu vou vender daqui a fim do ano, vou vender mais lá na frente, tá? Parece que a Isabelle caiu. Isabelle? Voltou, pode falar. Então, digamos que a Luigi, vou vender, não quero vender agora, tá? Eu já sei ali meu custo por arroba, já sei minha margem, mas eu quero fazer uma simulação, quero ver se vai ser melhor ou pior eu vender lá na frente, né? Então, a gente segue para um cenário futuro, né? Que é o que a gente vai fazer no simulador ali, tá? Agora aqui sim, ó. Então, o cenário lá na frente, tá? Qual que foi o cenário que a gente bolou aqui? Eu vou vender daqui a 80 dias, né? Eu vou assumir que os animais vão ganhar uma média ali de 1 quilo por dia, né? De acordo com a minha base histórica. Vou continuar assumindo 54% de rendimento. E eu vou estar vendendo a um novo valor de venda, no caso 220, um valor que eu vou esperar vender lá na frente, né? Então a gente vai ter um outro cenário. Consequentemente, um novo custo por arroba, né? Porque eu vou ter uma diária desse animal nesses 80 dias de projeção, né? Eles vão ganhar mais um peso, mas em contrapartida também vão ter custo, né? Até que a gente chega ali numa nova margem, né? Então, por exemplo, eu começo a brincar aqui, posso mexer o quanto que eu quiser, né? E se eu vender com o valor da arroba custando ainda mais ou menos, ou digamos que eles não vão ganhar 1 quilo por dia, eles vão ganhar menos, né? Então você começa a brincar, vai mexendo ali, até que a gente identifica o quê? Um melhor cenário, né? A gente tenta ver o melhor cenário de venda, onde a gente consegue maximizar, né? Otimizar essa venda, né? Às vezes a gente está tendo lucro, mas a gente poderia estar ganhando mais, né? Se a gente sabe quanto custa, a gente consegue fazer esse tipo de análise, né? Quem não tem esses dados na mão, dificilmente, né? Essa aqui é uma tela que acaba resumindo bastante coisa, né? Vários pontos. Você precisa pesar o gado, você precisa informar uma compra, você precisa pesar esses animais para saber o GMD, né? E principal, lançar o financeiro, né? A gente já explicou ali diferentes formas que o custo vai sendo agregado, mas a gente vai chegar num custo final, né? Por cabeça, por lote e por arroba produzida, que é o que a gente está vendo aqui, né? Então, tudo isso aqui, ó, embasa, né? Empodera a gente mais a decidir melhor, a saber o que fazer, né? E vai tudo de encontro do que a gente já falou e já mostrou. Exatamente. Aqui também tem o relatório da pós-venda, né? Exatamente. Aqui, né, a gente até então estava falando de uma simulação, antes de eu vender um lote, né? Eu estava fazendo simulações. Quando eu vendo, então aqui seria um relatório de uma venda já feita, né? Os animais já foram embora, né? E aqui me mostra o resultado final. Então, digamos que eu fui lá e identifiquei meu melhor cenário de venda, né? Aguardei isso acontecer e fiz uma venda, que é o que a gente está vendo aqui, ó, tá? Então vai ter todos lá os indicadores individuais, né? No caso aqui, essas fazendas que a gente está mostrando são gado identificado, né? Então, pode ver que tem até uma variação individual, ó, a importância da gente ter o gado numerado, identificado, certo? Vai ter ali o custo total por indivíduo, por lote, e até que a gente chega nos indicadores finais lá, nas estatísticas, né? E no cantinho da direita ali, ó, custo por arroba,
né? Tem que saber isso aqui. Tem que ter esse Calcula dado na mão. sozinho, né? Então, basicamente, o que a gente mostrou aqui, ó, que o cálculo que vocês vão usar, vocês conseguem fazer na mão, se tiver os dados, né? Dentro da plataforma, isso acontece de forma automática, certo? Então, basicamente, só para não ficar confuso aí, que são... Você consegue fazer na mão, mas também tem dentro da plataforma de forma automática, certo? Isso, a gente tentou mostrar ali, né, de forma, né, da onde que surgem, né, esses dados, né, de como é que a gente faz, né, e a gente está mostrando aqui uma opção, uma forma automatizada de fazer todo esse processo, né, desde que a gente tenha, né, o básico, né, esteja fazendo lá os lançamentos financeiros, esteja pesando os animais, de tempos em tempos, né, e depois o resto é com a plataforma, né, você vai inserindo, depois a plataforma vai te dando ali os indicadores automáticos, né. E hoje, assim, nós estamos falando hoje sobre custo por arroba produzida, né? A gente tem tudo isso aqui em outros segmentos da fazenda. Por exemplo, indicadores produtivos, reprodutivos,